Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Depois de ter se passado uma hora, todos então retornaram para a sala do teatro, então todos se sentaram, então eu apareci no meio do palco do teatro, então eu falei: bom, o que vocês vão ver agora aqui no vídeo de hoje vai ser uma versão alternativa do Zuko, vai ser mais um Godzilla, só que o diferencial vai ser que ele vai ser a própria personificação da natureza, onde vocês heróis fizeram tanta coisas ruins para o planeta que a própria natureza usou o Zuko como seu cavaleiro de vingança. Então basicamente ele agiu como intermediador para a ira da própria natureza. Ele destruiu várias cidades, matou vários humanos em prol da natureza, porque o próprio planeta já estava sofrendo demais por conta dos heróis e dos humanos e dos vilões. Então literalmente a culpa de tudo que vocês vão ver agora é totalmente de vocês, então não venha culpar ele ou coisa do tipo, não, porque a culpa sempre foi e sempre será de vocês, só se arrependem quando a consequência venha. E mais um detalhe, esse Zuko da categoria de Godzilla, ele é o mais poderoso e o mais perigoso também, mas ele aqui nesse universo é tratado como um vilão e tal, mas logo vão ver o porquê. Então todos prestem atenção na tela, porque a reação irá começar aí. Antes de perguntar se nós existimos nesse universo, mas eu quero dizer, eu, Draco, não existem outros filhos do Zuko em cada mundo, é diferente em cada universo, posso dizer assim, mas a pessoa, eu quero dizer a criatura que ficou com ele foi a própria Ryukyu, não Valente, mas não se preocupe com isso, mas nessa ramificação dessa história ela não aparece os filhos, mas não tem tanto destaque assim. Bom, chega de enrolação, prestem atenção na tela, porque a reação irá começar. Nota: o vídeo a seguir não é de minha propriedade, o link do vídeo original e o link do canal do criador vai estar tudo na descrição, e a foto do canal do criador vai estar aparecendo nos minutos finais do vídeo. Fim de nota. Pra se arrepender, se inicia uma era, no mundo irão temer aquele com a força da terra, esse planeta implorando por salvação. A natureza necessita de uma reação. Então monstros e bestas mostraram sua face à procura de presas, isso é um massacre, pois a natureza vai salvar o planeta. Irão se curvar pro seu rei de verdade, fujam dessa terra, essa quebrada. Poderão sentir o nível de radiação, suas explosões e destruições. Pare de sentir o peso das suas ações. A terra sempre se calou pra toda essa destruição. Olhei o que o homem causou e ela ainda sofrerá, pois isso não é de você, são a resposta do planeta. Então vocês vão conhecer a fúria da natureza. Nesse momento os vilões e os heróis que têm peculiaridades de animais sentiram a imensa dor que o planeta estava sentindo, então começaram a sentir ódio, repulsa e rancor por si mesmo por estar me causando isso para o próprio planeta que estava vivendo. Nota: eles só vão sentir isso quando o planeta aparecer, então literalmente só vão sentir o que o planeta está sentindo. É como se as partes dos animais deles, neogênesis animais deles, tivesse me sentindo a dor do planeta. Fim de nota. Alguns estavam sentindo uma dor desconhecida, mas os que estavam do lado deles não estavam entendendo porque eles estavam sentindo uma dor, até que eu expliquei. Bom, nesse universo o planeta tem uma alga que pode ser sentida por certas pessoas e certos animais, como a maioria de vocês tem genes animistas, alguns têm poderes de aparência a animais, como Mirko Atsuyu, entre outros, como o Spinner. Como os poderes de vocês têm peculiaridades com animais, vocês sentem
sentem o que o planeta está sentindo. Então tudo isso que vocês estão vendo na tela, toda essa destruição causada com essas explosões e tal, não foi causada por monstros. Os monstros vieram logo depois dessas destruições, porque eles foram despertados logo depois. Então o planeta, como autodefesa, trouxe o Godzilla, o melhor, dizendo Izuku. E um detalhe: o Izuku não só matou humanos, mas também monstros, deixando uma grande parte dos humanos e dos monstros extinta. Então basicamente uma pequena parte dos humanos decidiu, junto com a ajuda de uns seres vindo de outro planeta, querendo se refugiar na Terra, mas vendo que o Godzilla estava na Terra e estava destruindo a Terra, os aliens junto com os humanos restantes tentaram de várias maneiras de ter o Godzilla, só que não conseguiram. Tentaram até criar uma última arma para ver se daria certo, mas não deu. Então, como uma última medida de tentar sobreviver, eles decidiram sair do planeta. Bom, agora prestem atenção na tela, porque a reação irá continuar. O mundo é diferente de tudo que viu. Pra vocês 20 anos, pra nós é 20 mil. Retornar aqui, garanto, foi pior. Por todo esse tempo me riscou muito mais. A cidade ganha vida pelo seu Mecha Godzilla. Parem de achar que sou seu inimigo, porque nós temos o mesmo objetivo. A cidade vai pro chão. Meu mundo não vai ser biônico. Vai sentir todo o poder subatômico. A terra sempre se calou pra toda essa destruição. Olhei o que o homem causou e eu ainda sou vilão. Pois isso não é de você, sou a resposta do planeta. Então vocês vão conhecer e ver fúria da natureza. Olho pro céu, o que é isso? Lá em cima tem um portal. Como isso pode ser possível? Essa coisa é sobrenatural. Saiam logo do meu planeta. Não me importo com suas 3 cabeças. Ser intocável não vai te ajudar. Saia do meu lar, Ghidorah. Eu protejo o mundo, olhem os nativos. Eles em paz nessa nova era. Entendam que eu não sou seu inimigo. Só não machucar mais o planeta Terra. A Terra sempre se calou pra toda essa destruição. Olhei o que o homem causou e eu ainda sou vilão. Pois isso não é de você, sou a resposta do planeta. Então vocês vão conhecer e ver fúria da natureza. Não dá pra se arrepender. Esse agora no mundo irão temer. Aquele com a força da terra. Bom, eu vou já explicando, porque vocês já devem estar com um monte de perguntas, então respondendo logo sim para os humanos, que quando saíram do planeta só se passaram 20 anos, mas quando estava no espaço, já que no espaço quando estava viajando entre saltos estelares, bom, basicamente, nesses saltos todo o tempo se passa de maneira rápida, já que são saltos estelares, para cada salto que eles davam era, basicamente 100 anos, e foi passando até eles decidiram voltar para a Terra, porque não estavam achando um planeta com as mesmas capacidades de habitação e o planeta Terra tinha, porque seus mantimentos estavam acabando e vários humanos idosos não tinham mais aonde ficar, porque estava ficando lotada, e também quando os humanos idosos morriam literalmente, não tinha como enterrá-los, então literalmente botavam eles numas cápsulas e saltavam no espaço. Então, para parar com essa mania, decidiram achar um planeta habitável para eles, mas não acharam, então decidiram que estava na hora de voltar para a Terra e popular, mas ficaram pensando se o Godzilla ainda estaria vivo, né? Então os capitães dessa nave, que eram alienígenas e humanos, chegaram à conclusão que o Godzilla não estaria vivo tanto tempo, então decidiram voltar para a Terra. Os pouco antes da nave espacial pensavam que só tinham se passado 20 anos, mas quando chegaram na cabine comando, enviando junto com os capitães a idade do planeta, e viram também o quanto de tempo já
já se passou desde que eles saíram do planeta. Se impressionaram porque se passou nada mais e nada menos do que 20.000 anos. Então os capitães e os populantes ditaram na cabeça de todos e o Godzilla já estaria morto porque não era possível que uma criatura daquele poste, daquele tamanho não vivesse por tanto tempo. Então decidiram entrar na atmosfera do planeta e quando pousar no planeta perceberam que o planeta estava totalmente diferente do jeito que estava antes quando eles saíram do planeta. O planeta estava literalmente com muitas árvores, vegetação por todo lugar, não tinha nada com de coisa humana, construção humana, só tinha florestas vastas por todo lugar. Então a primeira coisa que eles foi alguns animais que estavam por perto, mas esses animais eram totalmente estranhos, estavam como se fossem animais com aparência de algumas árvores. Então perceberam que o mais seguro era ficar na nave por conta que os animais eram agressivos, muito agressivos, e quando notaram a presença de humanos literalmente foram atacar. Então decidiram os tripulantes ficar na nave. Alguns decidiram explorar o planeta mais bem armados e bem preparados, mas suas armas não faziam efeito nos animais, como se fosse que as peles dos animais fossem extremamente resistentes e as balas das armas não estivessem penetrando nessas peles. Então os que foram explorar o planeta e a floresta e tal do planeta decidiram voltar para a nave, mas quando viram a cara de espanto dos tripulantes por a nave captar a presença de um ser gigante literalmente de muito aspecto, então todos viram no visor da imagem holográfica da nave. Então todos viram nada mais e nada menos do que Godzilla. Então todos ficaram assustados pensando aqui como que ele tinha sobrevivido por tanto tempo e como que ele estava ali. Então passou-se um tempo e os tripulantes decidiram expulsar o Godzilla, matando ele. Só que quando fizeram isso, acertando o Godzilla nas suas placas ósseas e literalmente derrotando, quando eu falei que esses humanos tinham matado o Godzilla, automaticamente quem foi o primeiro a falar foi o Katsuki Bakugou. Katsuki Bakugou: toma isso, quem mandou ficar tão confiável, maldito, inútil. Muitos vilões e traidores ficaram empolgados por saber que esse Izuku foi derrotado. Está morto. E Inco-rei estavam começando a chorar por conta que eu disse que mataram esse Izuku junto com a heroína dragão. Ela também começou a chorar. Os traidores começaram a comemorar junto com os vilões, até que eu fui até o Bakugou e todos olharam para mim quando eu literalmente meti uma paulada com um taco de beisebol de ferro na cabeça dele, fazendo ele cair com a cabeça saindo um pouco de sangue e desmaiado. Então eu falei: não terminei de falar, ô desgraça, quem disse que você poderia falar? Eu não te dei alguma permissão, então cala a boca. Então todos viram essa minha ação, então decidiram só ficar calados para não me fazer mais enojado ou me deixar mais irritado. Bom, continuando, depois dessa interrupção repentina, os humanos pensavam que tinha derrotado Godzilla, só que na nave ainda estava presenciando a presença de um Godzilla, só que pensavam que o sistema da nave estavam com defeitos, afinal fazia muito tempo que eles não consertavam esses sistemas ou fazem manutenções. Então de repente o chão começou a tremer e de uma montanha saiu um Godzilla enorme, muito grande. Então perceberam que aquele sinal que estava sendo recebidos na nave não era daquele Godzilla morto, era Godzilla enorme. E um detalhe, senhorita MR, lá de sua altura, quando você está na sua forma de gigante, é de 20 m, certo? Ela então o sentiu com a cabeça. Esse Godzilla tem 300 metros de altura, eu na minha forma de dragão tenho 60 metros de altura e o Draco tem 50, então não se sinta cabeça baixa, porque desse universo ele é o maior Godzilla apresentado, então não se sinta para baixo. Bom, continuando a minha explicação, se passou-se um tempo, aí os alienígenas chamados Moloch, lembra não da arma que eu mencionei anteriormente que foi criada por eles e os humanos? Essa arma era chamada Metal Godzilla. Sim, ele apareceu aqui novamente, só que em vez dele assumir uma aparência de um Godzilla que foi inicialmente para ele assumir essa aparência aqui, ele assumiu a aparência de uma cidade e assumiu uma cidade humana, já que ele é feito de nanomáquinas tecnológicas super avançada. Então os humanos e esses alienígenas viram uma oportunidade de ter por definitivo esse Godzilla, só que não esperavam ver esse Godzilla se aproximar dessa cidade e começar a soltar sua
baforada atômica que ele não abria de sua boca. Literalmente ele jantava energia nuclear perto de seu rosto e sua baforada atômica saía bem perto do seu rosto fazendo um raio enorme de energia. Você não disparada de seu rosto. Então ele começou a destruir essa cidade por inteira. Como última chance de esperança de deter o Godzilla, esses aliens invocaram nada mais nada menos do que aquele dragão maldito de 3 cabeças, que eu não vou dizer o nome dele novamente aqui. Nesse mundo ele é uma entidade, nesse universo ele é uma entidade, ele precisa ser invocado para aparecer. Então literalmente esses alienígenas eram cultistas desse dragão maldito, te invocaram esse dragão, só que a invocação não deu tão certo, porque não invocaram ele totalmente. Faltava mais uma questão para invocá-lo completamente, só invocaram as 3 cabeças dele. Como ele não foi invocado totalmente, Godzilla estava com dificuldades de tocá-lo porque ele estava intangível, basicamente não dava para trocá-lo. Mas depois os humanos desse planeta, dessa terra, ajudaram o Godzilla junto com um tripulante daquela nave que são dos sobreviventes da antiga terra, conseguiram fazer que aquele dragão maldito ficasse tangível para o Godzilla. Então usando a baforada atômica do Godzilla ele conseguiu empurrar esse dragão maldito de volta para a dimensão dele. Depois desse acontecimento alguns humanos ainda acharam restos do Metal Godzilla e descobriram que com essa funcionalidade do Metal Godzilla de expandir e se recriar, percebemos que ela é uma questão de tempo para a população humana se restabelecer no planeta. Só que o humano já ajudou o Godzilla e tinha rixa com o Godzilla também, né? Porque ele forçou eles fugir do planeta e tal. Esse humano tinha rancor do Godzilla, tinha ódio do Godzilla, mas também percebeu que o Godzilla é importante para o planeta. Foi por causa do Godzilla que os humanos que ficaram no planeta, se é popular mas não totalmente, criaram-se uma tribo, basicamente uma tribo indígena, só que veneram o Godzilla como a própria reencarnação da própria natureza. E esse humano percebeu que o Godzilla é necessário para o planeta e percebeu que quem causou isso tudo foram eles, os humanos. Então ele pegou esse frasco com esse resto de Metal Godzilla, esse resto de nanometal, então entrou em um jato e foi na direção do Godzilla. Como o Godzilla estava adormecido, mas quando percebeu a presença do Metal Godzilla que estava dentro desse jato, junto com esse humano usou de sua baforada atômica para destruir esse jato, junto com o nanometal e junto com esse humano. E por fim a humanidade restante nesse planeta pode viver em paz junto com o protetor desse planeta. E por fim chegamos ao Eu não serei derrotado. Mesmo que o oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.